Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Aos irmãos encarnados e desencarnados que estão nos assistindo, muita paz e muita luz. Vou contar alguns fragmentos de vida de alguns garotos. Vamos começar pelo Pedro, 1 ano. O Pedro, apesar de pouca idade, já está ficando mal acostumado com alguns sabores. Ele gosta do leite com bastante açúcar e sistematicamente tem rejeitado papinhas que contenham legumes. Após a consulta médica de rotina, sua mãe foi orientada para diminuir a quantidade de açúcar em seu leite e deixá-lo passar um pouco de fome e insistir na papinha de legumes. E assim ela fez. Pedro faz birra, cospe o leite e a papinha fora. E no fundo deve se achar injustiçado, não entendendo sua mãe. Mas o Pedro tem um irmão Leonardo de 6 anos. Leonardo, que já passou por uma fase semelhante à do Pedro, é um menino forte, cheio de vida e acaba de ganhar uma bicicleta de seu pai. Seu pai tenta que ele ande sem as rodinhas. O incentiva dizendo: "Firme, comece a pedalar segurando forte o guidão que você não cai." Mas o pai, sabendo que por medo, se Leonardo cometer um vacilo poderia cair, corre atrás, sem que Leonardo saiba, para que se for preciso segurá-lo. Mas Leonardo trava, seu medo é maior. Lucas, 17 anos, vizinho dos irmãos Pedro e Leonardo. Lucas se desespera, briga com seu pai, se tranca no quarto. Triste, se considera injustiçado. Não entende porque todos os seus amigos já podem dirigir. Alguns têm motos, mas seu pai não permite que ele pegue o carro antes de tirar a habilitação. Nem facilita sua vida para que ele ande de moto. Poderíamos contar uma infinidade de casos aqui, que apesar de aparentemente diferentes, têm o mesmo pano de fundo. E vocês perguntariam: qual a conexão entre um bebê manhoso, um menino medroso e um adolescente revoltado? Eu diria: a visão embaçada, a falta de conhecimento da realidade, a presunção e principalmente a falta de fé. E diria mais: eu, você, todos nós continuamos tendo 1, 6 e 17 anos em nossas vidas. Continuamos cometendo exatamente os mesmos erros. Hoje, mais maduros, qual conselho daríamos para o Pedro? Querido, entregue sua vida para sua mãe. Faça o que ela determina e tudo correrá bem. Ela te ama e está cuidando de você. Afinal, você ainda não sabe se cuidar sozinho. Diríamos para o Leonardo: garoto, solte sua vida nas mãos de seu pai. Ele nunca deixará você se machucar. Confie na sua força e competência que irá se equilibrar na bicicleta, mas acima de tudo, tenha fé no seu pai. E ainda aconselharíamos o carrancudo Lucas: cada coisa a seu tempo. A paciência é uma grande virtude, mas se você não conseguir entender os motivos da espera, espere mesmo assim. Entregue esse tempo ao seu pai, até porque você tem 2 caminhos: ficar trancado no quarto chorando, revoltado, ou ir para a vida a pé, mais feliz, porque o carro você não vai pegar mesmo. Pedro, Lucas e Leonardo acreditavam saber o que era melhor para eles. Pedro, Leonardo e Lucas não acreditavam que seus pais queriam e faziam o melhor para eles, por isso se rebelavam.
Alguém aqui se identifica com os garotos? Vamos começar com uma perguntinha básica. Os pais, humanos consequentemente cheios de erros, que ainda não conhecem o amor incondicional e todas as leis da natureza, querem o bem para os seus filhos, certo? Deus, o Pai que é o próprio amor, o que faz pelos seus filhos? Então vai a pergunta: você acredita em Deus? Claro, rezo para Ele todos os dias. Ontem mesmo eu pedi para que Ele me curasse da diabetes. E você está certa que o melhor para você nesse momento é conseguir a cura? E se você ainda não aprendeu o que precisava com a doença? E se você ainda não mudou seus sentimentos de amargor que se somatizou na doença? Não seria melhor pedir: Senhor, me dê lucidez para entender o porquê dos meus problemas, força para mudar aqueles que eu posso e resignação para enfrentar os que eu não posso mudar. Numa visão pessimista, revoltada, vamos nos colocar no lugar de Pedro. Se ele não tem fé que sua mãe sabe o que é melhor, ele vai pedir: Mãe, me dê apenas balas e doces. Não permita que eu coma essas coisas desagradáveis. Leonardo: Pai, não me torture mais. Deixe-me andar para sempre com as rodinhas. Não me deixe enfrentar meus medos. Lucas: Ó Pai amantíssimo, deixe-me pegar o carro e bater no primeiro poste. Nós somos crianças. E o nosso crescimento? Seremos eternamente crianças? Como conduzimos a nossa vida? De uma maneira otimista ou pessimista? Quantas vezes já nos escutamos dizendo, seja o que Deus quiser? Quantas foram as vezes que encerramos um assunto comentando, foi a vontade de Deus? Ou ainda, das vezes que oramos o Pai Nosso, prestamos atenção de que sempre solicitamos que seja feita a sua vontade e não a nossa? Muito embora esteja na cultura das ruas, nos ditos populares, entender que a vontade de Deus é mais adequada, será que cremos nisso de verdade? Já tivemos arrancado de nosso convívio íntimo, pelo fenômeno da morte física, alguém que amávamos muito? Já tivemos a doença minando a saúde de alguém que nos é caro e nos sentimos impotentes? É comum nessas situações a revolta tomar nossa intimidade. Mas por que orar pedindo a Deus para que seja feita a sua vontade, se quando ela se cumpre nos revoltamos? Algumas vezes, perante os desígnios do Pai, nos comportamos de maneira infantil. Quando da vontade dele não é a mesma que a nossa, brigamos com ele. Nós já percebemos o que ocorre com uma criança mimada quando os pais não fazem suas vontades? Ou quando os pais a obrigam a ir à escola, escovar os dentes, tomar banho? Somente depois de crescidos entendemos o porquê de tantas coisas que não gostávamos, mas que nos ajudaram a formar o nosso caráter. Com as coisas de Deus, algumas vezes, acontece dessa forma conosco. Muito embora não possamos entender completamente o porquê de alguns desafios que a vida nos impõe, esses embates da vida, sempre têm um bom motivo para acontecer. Porém, poucos são os momentos em que meditamos profundamente nos pedidos que fazemos a Deus, a cada vez que recitamos o Pai Nosso. Quando dizemos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É o pedido para que tudo ocorra conforme a vontade do Pai. Incoerentemente, algumas vezes brigamos com o Criador, porque o nosso pedido não se realiza. De maneira insensata, maquinalmente repetimos o pedido para que a sua vontade se faça, mas não construímos no coração a capacidade de aceitar a vontade de Deus. Ao desejarmos que a vontade de Deus se faça em detrimento da nossa, temos que entender e sentir profundamente Deus como nosso Pai. O que nos levaria a abrir mão de uma vontade em nome de uma outra vontade? Somente a certeza de que essa vontade é mais sábia, mais ponderada e mais adequada para nós. Ao desejarmos que se realize a vontade de Deus, estamos expressando o desejo de que o seu amor paternal seja a tônica e a regra de nossa existência, não importando como isso irá se expressar em nossa vida.
Desta forma, há que se entender que os desígnios da vida a nos oferecerem situações desafiadoras são a vontade do Pai que se faz, ensejando a oportunidade do aprendizado de suas leis. Assim, não faz sentido revoltar-se quando a doença surge, demandando coragem, paciência e perseverança na busca da saúde. Quando o amor parte para o outro lado da vida, nos antecipando na viagem de retorno ao lar, não haverá por que revoltar-se, questionando a justiça da dor das saudades que nos rasga o peito. Se a dificuldade financeira nos chega, se a dificuldade familiar se instala, se o ambiente profissional se torna difícil, é necessário refletirmos: o que a vida quer me ensinar com isto? Soberanamente bom e justo, Deus entende que a vida é oportunidade de grande valia, que não deve ser desperdiçada sem o aprendizado. Portanto, ao pedirmos a Deus que seja feita a sua vontade, não a nossa, compreendamos na intimidade da alma que a sua vontade, os seus desígnios, são sempre pautados no amor de suas leis. E por amor, Deus nos oferece oportunidades de aprendizado, fazendo com que sejam enriquecedores os anos que estejamos aqui, a fim de que a vida cumpra seu desígnio maior para cada um de nós. O adágio popular diz que Deus escreve certos por linhas tortas. A verdade é que Deus escreve certo por linhas certas. A história de uma americana relaciona muitas situações de sua vida em que a providência divina se apresentou de forma contrária à solicitada. Por exemplo, a filha chegou muito chorosa da escola porque não conseguira um papel para a peça do final de ano. Era o que ela mais pedia a Deus nos últimos dias. Por algum tempo brigou com Deus, até que um dia abre a porta de casa eufórica. Receberam um convite para um curso muito importante em outra cidade. Era necessário se apresentar imediatamente. Se ela fizesse parte do elenco da peça da escola, não poderia agora cursar o que lhe seria decisivo para a carreira profissional. Em outro momento, o marido foi transferido para uma outra cidade. Veio o impasse. Seguir a família também ou não? As crianças teriam problema na escola? Ela, Beth, precisaria deixar o emprego. Como conciliar tudo? Acreditando que seria terrível viverem separados, oraram muito pedindo para que a transferência do marido não se concretizasse. Em vão. Oraram para que ela conseguisse um emprego para si e a escola para os filhos na outra localidade. Também em vão. O marido passou a vir para casa só nos finais de semana. Então, quando ninguém esperava, uma reviravolta administrativa, uma tarefa que se findou antes do previsto e eis todos juntos sem mudança. O não de Deus para os seus pedidos fora mesmo providencial. Até quando o pai de Beth, já idoso, adoeceu, Deus não entendeu o que lhe foi pedido. Todos oravam para que se curasse das mazelas. Beth se lembrou de uma frase do marido: "Tenha fé na resposta de Deus, querida." Descobriu que estava orando incorretamente. Pediu então: "Meu Deus, sei o que desejo, mas pode ser essa não a melhor resposta para o meu pai. Ele também é uma das tuas criaturas. Seja feita a tua vontade e não a minha." O pai morreu 2 semanas depois. Ela pensou nos anos de invalidez que o adorado pai teria que suportar se tivesse sobrevivido. Disse baixinho: "Foi a resposta de Deus." Por tudo isso, no aniversário de casamento, ela entregou ao marido um cartão com os dizeres: "Você não é o marido que eu esperava." Colocou uns pontinhos para dar um ar de suspense e concluiu: "Mas com certeza é o melhor que Deus escolheu para mim." Ele sorriu e entendeu. Analisar o que nos ocorre é importante. A resposta divina sempre chega, embora de um modo geral, não exatamente como se quer. O imóvel cuja negociação não dá certo, o casamento idealizado que acaba no noivado, tudo tem a sua razão de ser. Razão que a divindade conhece e que devemos buscar entender. Em reunião pública, na noite de 28 de 2 de 72, em Uberaba,
uma pergunta foi endereçada a Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Resposta: realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, o mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados das responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Piratas que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além após a morte, com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Lamentemos sem revolta quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontam são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. A resposta de Emmanuel vem do plano espiritual e acentua o aspecto terreno de autopunição dos encarnados, em virtude de um fator psicológico, o das leis da consciência. Obedecendo a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se punem a si próprias em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. As leis da justiça divina estão escritas na consciência humana. Encarando a vida sem a compreensão das leis da consciência e do processo da reencarnação, não poderemos explicar a justiça de Deus, principalmente nos casos brutais de mortes coletivas. Jesus nos ensinou que será dado a cada um segundo as suas obras. Muitas dificuldades acontecem porque estamos em um mundo de provas e expiações, e os desafios, as dificuldades, são provas que temos que passar. Escolhemos muitas das nossas provas antes de reencarnarmos, a fim de evoluirmos. Deus é justo, infinitamente bom e misericordioso. Jamais concede à criatura fardo maior que possa carregar. As nossas queixas simplesmente demonstram que não estamos sabendo levar com dignidade a problemática. Às vezes, por sermos muito rebeldes e não nos ajustarmos às disciplinas que nos são impostas. De outras, porque gostamos muito de viver na acomodação e na preguiça, não no trabalho e na luta. Compreender que Deus é Pai e nos oferece o que é melhor para cada um de nós é um bom caminho para começar a entender seus desígnios. Entender que muito do que nos acontece na vida foi anteriormente programado, antes mesmo de estarmos por aqui. E ainda que muito foi até solicitado por nós mesmos, faz mais compreensível a própria vida. Os desígnios de Deus são pautados na lei de amor e, por nos amar, nos oferece desafios, nos oferece o bom combate, a fim de vencermos limitações que ainda existem em nossa intimidade. Todo desafio que nos ocorre, seja no campo material, emocional, afetivo, é sempre convite da vida para vencermos barreiras. Jamais encaremos perdas, tropeços, carências afetivas ou financeiras como castigos de Deus ou como obras do acaso.
São sempre oportunidades da vida para que nos tornemos mais fortes, maiores intimamente. Jesus nos lembra que até os fios dos nossos cabelos são contados. Tal é o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Dessa forma, aceitemos com o coração leve e a alma aberta esses desafios da vida. Percebemos neles a lição que carrega consigo. A cada vez que orarmos, seja feita a sua vontade, que façamos das palavras a ação e o sentimento perante a vida. A situação não era nada fácil. O pai, há muito tempo, tinha-os abandonado. Os irmãos mais velhos moravam nas ruas, vivendo cada um por si. A mãe com uma doença que não parecia ter fim. Joãozinho, com 12 anos, é quem dava conta de tudo. Fazendo bicos e pequenos serviços, conseguia cuidar da mãe enferma e alimentar os 2 irmãos menores, preocupando-se com seus estudos, já que ele próprio não podia mais ir à escola. Quem o conhecia não podia acreditar que este menino tão frágil, tão franzino por causa da desnutrição na infância, tivesse tanta força e coragem para tudo suportar. Joãozinho não reclamava de nada, nem da infância perdida, nem da escola abandonada, nem do pai irresponsável. Resignado, enfrentava a situação da melhor maneira, procurando estar sempre alegre e de bom ânimo. Do ponto de vista comum dos homens, Deus parecia injusto colocando tanta carga de responsabilidade sobre os ombros tão frágeis e desprotegidos. Porém, do ponto de vista espiritual, a visão é bem diferente. Os benfeitores espirituais de Joãozinho sabiam que esse era o único caminho para a sua redenção. Joãozinho, na encarnação anterior, havia sido Dr. João, filho de uma família nobre e abastada. Mas, ao invés de utilizar as facilidades e os recursos de que dispunha para fazer o bem e ajudar as pessoas a se tornarem melhores, empregou-os como instrumento de opressão e satisfação dos prazeres desenfreados. Com o poder e o dinheiro nas mãos, destruiu famílias, prejudicou pessoas e infelicitou muitas jovens. Após desencarnar, o Dr. João já não era mais famoso nem poderoso, mostrando quem realmente era, um espírito amargurado, infeliz e arrependido do mal que provocara. Com o auxílio dos mentores espirituais, planejou uma nova vida com muitas dificuldades e sofrimento, privado de todas as facilidades materiais, onde receberia em seu lar, como familiares necessitados de seus cuidados, muitas pessoas que havia prejudicado na encarnação anterior. E lá vai Joãozinho, o menino que tinha tudo para ser triste e revoltado, feliz da vida como um pequeno herói anônimo. Amparado pelos amigos invisíveis, em busca de outro serviço para o sustento de sua família. Ele sabe inconscientemente que pediu e recebeu de Deus a oportunidade de resgatar débitos do passado e evoluir da melhor maneira possível, plantando e distribuindo sorrisos e amor por onde passar. Pedro, em sua primeira epístola, disse: acima de tudo, cultivemos com ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Essas palavras levam-nos a profundas reflexões a respeito do amor e do sofrimento. Sofrer por sofrer não significa crescimento e evolução, visto que a única função da dor em nossa existência é despertar-nos para o amor, capacidade inerente a todo ser humano. Dificuldades ou pesares são desafios para que aprendamos a tomar decisões e a encontrar soluções, tornando-nos em consequência fortes e seguros. O que chamamos de problemas na Terra são simplesmente lições não aprendidas, isto é, tarefas que precisamos repetir porque ainda não conseguimos internalizá-las. Quaisquer que sejam os fatos ou situações que vivenciamos, são eles recados da vida para o nosso crescimento interior. O mal aparente é um bem irrevelado, não entendido em função da nossa miopia espiritual.
Não devemos culpar o mundo ou as pessoas, nem mesmo nos justificar inventando desculpas para as nossas dores. Na verdade, diante de qualquer aflição, precisamos utilizar discernimento, avaliar a situação e, a partir disso, transformá-la em aprendizado. Por isso, meus irmãos, a vida nos situa exatamente onde devemos estar. Todas as condições necessárias ao nosso aprendizado nos são apresentadas. O que nos compete é colocar uma almofada entre a cruz e os ombros, uma almofada feita de virtudes cristãs. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Espírito Lacordaire dá a seguinte mensagem intitulada Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. O sucesso existencial não está baseado na intensidade do sofrimento, mas sim na forma como o encaramos. Coragem, pois, para que a existência seja de vitória sobre o pessimismo, enfim, vitória sobre nós mesmos. Após 10 anos de prisão, à porta do Instituto Prisional, João estava finalmente em liberdade. Talvez fosse esse o momento de fazer uma revisão de sua vida. Por que cometera tantos crimes, assaltos? Por que se habituara ao álcool? Por que magoara tantas pessoas que o amavam? Lembrou-se de sua infância. Um pai indiferente e agressivo batia em sua mãe, nele e em seu irmão. Alcoólatra, vivia mais preso do que em liberdade. João então justificou-se. É claro, com um pai assim, como eu poderia ser diferente? Que exemplo eu tive na vida? No outro lado da cidade, em uma casa aconchegante, num bairro agradável, Carlos estava reflexivo. Com uma profissão estável, uma família equilibrada e feliz, o que fizera ele para estar em posição tão confortável? Veio a lembrança de sua infância. Um pai despreparado, alcoólatra, infeliz. Tão infeliz que ele havia prometido a si mesmo, ainda criança, que não repetiria o mau exemplo paterno. Estudou, se esforçou, amparou a mãe até a sua morte e ao seu irmão, enquanto ainda tinham contato. Onde estaria ele agora? João e Carlos eram irmãos. O que os levou a ter vidas tão diferentes se a origem familiar era a mesma? Com certeza, a determinação e a vontade, a livre escolha de ser feliz ou não, de seguir o bom caminho ou o mau exemplo, de fazer ou não a coisa certa. A doutrina espírita esclarece que temos o livre-arbítrio. Quanto mais evoluído o espírito, maior é a sua liberdade de escolha.
De acordo com o que plantarmos, no futuro colheremos. O plantio é livre, mas a colheita é sempre obrigatória, ainda que ela não aconteça na mesma encarnação. Em inúmeras oportunidades, reportando seus problemas kármicos, Chico Xavier, com sabedoria e simplicidade de sempre, explicava: quando nos empenhamos no bem, o braço da justiça divina é contido pelo braço da divina misericórdia. Que todos somos devedores, com extensa ficha criminal, composta por delitos do passado, não parece dúvida. Caso contrário, não estaríamos morando nesta terra de provas e expiações, vigiados por carcereira exigente e zelosa, severa e incorruptível, cujo nome nos faz tremer, a Senhora Dor. Por isso, exercitando o altruísmo, o pensar nos outros, o bem, haverá benéfica repercussão em nossa alma, favorecendo a saúde, o equilíbrio e a paz. Na verdade, quando nos empenhamos nesse esforço, a abençoada troca de carceragem, deixamos de ser vigiados pela dor, substituída pela misericórdia, bondosa carcereira, disposta a relevar o passado delituoso em favor de um presente tranquilo e promissor futuro, com significativa redução nas penalidades a que estamos sujeitos. Sempre bom lembrar, nesse particular, a observação feliz de Chico Xavier. Quando nos empenhamos no bem, o braço da justiça divina é contido pelo braço da divina misericórdia. E isto Chico fazia muito bem, exercitou o amor e a resignação em todos os momentos de sua vida terrena. E para nos inspirar, vamos ver uma passagem de sua vida. Uma das cunhadas de Chico teve um filho anormal, braços e pernas atrofiadas, os olhos, cobertos por uma espessa névoa, mantinham-no mergulhado na mais completa escuridão. Inspirava medo às pessoas que o viam. Era tão deformado que a mãe, ao vê-lo, teve um choque e foi internada num hospital de doentes mentais. O Chico ficou com o sobrinho. Cuidar dele não era fácil, medicá-lo, banhá-lo e aplicar-lhe um clíster diariamente. O menino não deglutia e, para alimentá-lo, o Chico tinha que formar uma pequena bola com a comida, colocar em sua garganta com o dedo e empurrar com o dedo. Isso durante 12 anos aproximadamente. Quando o sobrinho piorava, o Chico rezava muito para que ele não desencarnasse. Já o amava como um filho. Um dia o Espírito Emmanuel lhe disse: ele vai desencarnar quando o pulmão começar a desenvolver e não encontrar espaço. Aí então, qualquer resfriado pode se transformar em uma pneumonia e ele partirá. Quando estava próximo dos 12 anos, foi acometido de uma forte gripe e começou a definhar. Na hora do desencarne, seus olhos voltaram a enxergar. Ele olhou para o Chico e procurou traduzir toda a sua gratidão naquele olhar. Emmanuel, presente, explicou: graças a Deus, é a primeira vez, depois de 150 anos, que seus olhos se voltam para a luz. As suas dívidas do passado foram liquidadas. Louvado seja Jesus. Do livro Chico de Francisco de Adelino da Silveira, 1987. Se todos entendessem a vida como ela realmente é, ou seja, um mecanismo de aprendizagem passageiro do espírito materializado, revoltaríamos menos e agradeceríamos mais. Aí então perguntaram a Chico como conseguia conservar com tranquilidade, diante de tantas dificuldades e ante tantas solicitações de multidões ávidas de consolo e conforto que o procuravam. O médium respondia com uma única palavra: aceitação. Se bem analisarmos, verificaremos que muitas de nossas perturbações e desajustes nascem de reações negativas ante as situações que sucedem no cotidiano, o trânsito lento, a agressividade do familiar, a sobrecarga de serviço, as críticas do companheiro, o problema inesperado. Em situações mais graves, a não aceitação gera problemas passíveis de nos desajustarem.
a morte de um ente querido, a doença grave, o prejuízo financeiro, a traição de um afeto. E Chico nos oferece a chave mágica para não nos perturbarmos: aceitar. Pois 90% dos nossos sofrimentos, tensões e angústias ante os desafios da vida, desde os simples contratempos às cobranças kármicas, sustentam-se em reações negativas quando nos irritamos ou nos rebelamos. Toneladas de tranquilizantes e analgésicos são consumidas no mundo por pessoas inquietas, irritadas, em face de situações que fogem ao seu controle. Crimes, agressões, desentendimentos afligem multidões atormentadas porque não admitiram algo que lhes aborreceu ou prejudicou. Há o desastroso suicídio cometido por aqueles que não se dispõem a enfrentar uma situação difícil. A cruz simboliza tradicionalmente a carga das atribulações que devemos carregar na jornada humana. No Espiritismo, aprendemos que ela representa, acima de tudo, o resgate de nossos débitos do pretérito, quando infringimos as leis divinas que nos regem a intimidade da própria consciência, considerando que jamais Deus colocaria sobre nossos ombros peso insuportável. É óbvio que a transportadora celeste jamais comete equívocos na entrega dos madeiros. Nossa cruz é exatamente aquela que nos foi destinada. Ocorre que sentimentos negativos, revolta, irritação, desespero, inconformação funcionam como sobrecarga indevida, pesos que subtraem méritos e acrescentam deméritos que complicam a jornada. Ao cultivar a aceitação, livraremo-nos desses indesejáveis adicionais e a cruz nos parecerá bem leve e tolerável. Consideremos, portanto, duas maneiras importantes no ato de aceitar. A primeira é a aceitação passiva de quem simplesmente se dispõe a carregar a sua cruz sem murmúrios e queixas. A segunda é a aceitação ativa de quem faz dela um arado para fertilizar o solo dos corações, com exemplos de dedicação ao bem, conservando a disposição de servir. Na primeira, acertamos contas com o nosso passado. Na segunda, investimos para o futuro, exatamente como fazia Chico. Aceitava de forma positiva os percalços de sua condição de missionário sem contas do passado, para investir em favor do futuro de todos aqueles que têm a felicidade de conhecer os livros que psicografou e mirar-se nos seus exemplos de dedicação ao bem. Muitas vezes, ao sofrermos, podemos até pensar que estamos desamparados por Deus, pela espiritualidade. Jesus foi condenado, torturado e assassinado. Será que seus amigos, parentes e discípulos não tiveram uma desilusão? Não se sentiram desamparados? Foram entender a causa do sofrimento de Jesus tempos depois, quando o viram novamente ao seu lado. Tantas vezes questionamos nossos sofrimentos. Vigiemos a nós mesmos. Meditando, encontraremos o entendimento. Nada acontece sem razão, sem que haja uma explicação. O Espiritismo, com seus ensinamentos, dá-nos a compreensão desses acontecimentos. Sejamos fortes e confiantes diante dos sofrimentos. Aprendamos a tirar a lição da dor, que tão sabiamente nos alerta para a correção e nos impulsiona para o progresso. Porque desiludidos, sentindo-nos desamparados diante da adversidade, paramos de fazer o que nos compete no bem, e isso é dar vitória às trevas. Um grave portador de doença grave de pele, que inundou de pústulas horríveis e repugnantes seu corpo, deixando-a com assustadora aparência, tranquilizava os seus visitantes. Não se assustem nem se condoam, é apenas um eficiente tratamento de beleza para o meu espírito. É tudo uma questão de ótica. Tudo fica mais claro e fácil se usamos óculos adequados. O pior problema, a situação mais insidiosa, a família mais complicada, são aceitáveis se o olhar vai além das contingências humanas. Num hospital especializado em tratamento do câncer, onde é importante uma atitude otimista em favor da recuperação, há significativa e edificante orientação poética,
exposta em pequeno quadro. Ela diz: tudo sob a ótica insuperável do Cristo. O mundo tem sua cor. É você que mede o mundo e o vê como você é. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo, positivo, porque positivo e belo está você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que alegria, se Cristo fosse a medida de você. Que assim seja, graças a Deus.